Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI. Nós saímos de um processo eleitoral com alguns protagonistas que se notabilizaram com os resultados eleitorais. De todos os partidos em Itabuna, apenas dois conseguiram eleger 3 vereadores. O PSD, partido do prefeito reeleito Augusto Castro, e o Avante, partido aqui em Itabuna, dirigido pelo professor Francisco Carlos, conhecido como Chico da Direc. O partido elegeu 3 vereadores e é entre as 10 maiores cidades da Bahia, Itabuna única, com Avante, elegendo 3 vereadores. Votos nominativos, o Avante de Itabuna só perdeu para o Avante de Feira de Santana, que não elegeu vereador nenhum do Avante. Feira de Santana teve 10.700 e poucos votos, Itabuna teve 10.400 e poucos votos para o Avante. Salvador não fez vereador, enfim, as grandes cidades da Bahia, das 10 grandes cidades da Bahia, Itabuna foi onde mais teve um resultado positivo do partido. Sai fortalecido, o Avante tem um protagonismo que faz com que o partido seja inserido, inclusive na questão da governabilidade, e é preciso que nós, a partir de agora, tenhamos olhos focados no que virá a ser o partido, sobretudo a partir de 1º de janeiro. É óbvio que eleger 3 vereadores numa cidade onde os partidos disputaram e alguns se notabilizaram com um poder extraordinário de aparelhamento de campanha e ainda assim sobrepujar os adversários, foi sim um resultado extremamente positivo. E está de parabéns toda a diretoria do Avante, na pessoa do professor Chico, com quem a gente, a partir de agora, bate um papo, sobretudo para saber como tem sido as expectativas para o próximo ano, como pode ser a relação dos 3 vereadores com o prefeito reeleito Augusto Castro e o que é que o partido espera, sobretudo para as eleições de 2026. A gente começa esse nosso bate-papo saudando o professor Chico da Direc com o nosso bom dia. Bom dia, Val. Bom dia, comunidade itabunense. Para nós foi uma surpresa agradável, né? Uma surpresa agradabilíssima, porque nós tínhamos uma equipe formada por 22 candidatos. Candidatos esses que você foi o iniciante da formação desse grupo. Nós chegamos depois para colaborar juntamente com o Eugênio e formamos uma equipe boa de 22 pessoas que tinham como objetivo principal a eleição inicialmente de 2 candidatos. Mas nós notamos que todos os participantes desse grupo, que nós chamamos até às vezes de uma cooperativa, porque nós temos um projeto tanto para o partido como para o governo que nós apoiamos a eleição. E elegemos 3 candidatos. Elegemos 3 candidatos com a votação acima de 1.000 votos. O primeiro suplente tem acima de 1.000 votos e os outros 3, todos com 900 votos. Então foi uma votação expressiva para o poder aquisitivo de campanha que outros partidos tiveram acima de nós. Então nós fizemos um trabalho de conscientização com as nossas reuniões de unidade, que essas reuniões foram muito importantes. Todas as quarta-feiras, acho que foi o único partido de Itabuna que teve essa iniciativa de reunir os candidatos todas as quarta-feiras para trocar ideias, para trocar experiência, para ouvir palestras de pessoas especializadas em todas as áreas no que diz respeito à política, e o êxito foi um êxito que nós esperávamos acima do que tínhamos planejado. Planejamos 2 candidatos, elegemos 3 e vamos, a partir de hoje, nós já teremos reuniões hoje à noite, 18 horas, teremos uma reunião com todos os candidatos e os 3 vereadores eleitos, começar a traçar rumos para o partido, já visando as eleições de 26. Chico, a gente percebeu, com o resultado das eleições passadas, que houve assim uma votação expressiva nos chamados líderes comunitários, né? Nós tivemos aí, inclusive os 3 vereadores eleitos do Avante, todos eles têm perfil de liderança de bairro de periferia,
né? O Zóio é presidente do do Banco Raso, o Zóio, o Oreia, muito ligado à periferia, sobretudo naquela região norte do município. O Denilton também é um líder comunitário, muito Barlomanto, bem, né? trabalhando muito bem ali, sobretudo no Barlomanto, Odilon Pinto, Nova Itabuna, enfim. O que a gente percebe com o resultado da eleição é que parece que o eleitorado itabunense está mais focado em prestigiar as lideranças que estão cotidianamente consigo. E nós não vimos nessa eleição, por exemplo, o que até uns 2 ou 3 eleições anteriores eram normais. Por exemplo, médicos, advogados, empresários já chegavam com cadeira cativa. E isso a gente não está percebendo nas últimas eleições, né? Nós tivemos aí esses 3 vereadores do Avante sendo eleitos, sobrepujando, por exemplo, médicos, grandes empresários, pessoas que gastaram presumivelmente mais de R$ 1 milhão e que perderam a eleição. Tivemos advogados que perderam com votações muito abaixo do quarto suplente do Avante, enfim. O perfil do eleitorado nas últimas eleições, você já identificou? Você acha que realmente há uma tendência do eleitorado prestigiar mais aqueles políticos que estão mais próximos de si? A que se deve esse tipo de mudança, esse paradigma de não ter mais título para garantir a eleição em Itabuna? Título e recurso também. O grande problema, Val, é que os nossos, por exemplo, que os 3 vereadores que nós elegemos, o Zói e o Oreia, têm uma identificação muito grande com as comunidades que eles fazem parte. E eles se tornaram interlocutor entre a comunidade e o Poder Executivo. E tiveram uma resposta positiva do Poder Executivo no sentido de atender as suas bases eleitorais. Oreia, por exemplo, ele tinha uma boa liderança no Maria Pinheiro, no Corbiniano Freire, Zóio no Banco Raso, e essas comunidades foram atendidas pelo prefeito Augusto Castro com interferência dessas lideranças dos bairros. Já o Denilton tinha um trabalho mais voltado para a religião dele, que ele é evangélico, a igreja quadrangular, pelo menos do Sarinha, abraçou muita candidatura de Denilton. Por outro lado, ele fez um trabalho muito bom naquela região de Barlomanto, Odilon, Nova Itabuna. Então, tudo isso sendo interlocutor da comunidade com o prefeito. E as respostas estavam indo para a comunidade. Então, a comunidade se sente representada pela liderança que mora próximo a ela, que ela tem acesso. A comunidade não tem acesso direto ao prefeito, mas o líder comunitário tem e atende aos anseios das comunidades. A gente, quando fala assim, de um perfil do eleitorado, do determinado candidato, e que foi por causa deste fato que ele se elegeu, a gente lembra, por exemplo, a questão do pastor Francisco, que é ligado à Igreja Universal, candidato exclusivo da Igreja Universal, mas que não foi reeleito, enquanto que o Denilton, de uma igreja muito menor, conseguiu sucesso. A que se deve isso? Você acha que o membro da Igreja Universal já estava exausto de tanto reeleger, porque me parece que era o 3º mandato do Francisco? Ou você acha que, sei lá, faltou um empenho maior do Francisco e na contrapartida em relação a Denilton, trabalhou mais o voto? Bom, Denilton trabalhou muito. Eu acompanhei, nós acompanhávamos os trabalhos dos candidatos nossos do Avante, mas o pastor Francisco sofreu um revés muito grande nessa campanha. Ele tinha um pastor da Igreja Universal, que não lembro o meu nome, faleceu, realmente já no período da campanha. Era esse pastor que era o puxador de votos do pastor Francisco, que é uma pessoa digna, mas eu noto em pastor Francisco assim, que ele é uma pessoa mais introvertida, que ele é uma pessoa que não é dada ao público, assim, não é uma pessoa risonha, né? Entendeu? E esse pastor era quem segurava, segundo me informaram, era esse pastor que incentivava, alavancava a campanha dele. E com o falecimento desse pastor, enfraqueceu a candidatura dele. Não que ele não tenha potencial. A prova que ele tem potencial é que ele teve mais de um mandato na Câmara. É isso. A gente também percebeu, como resultado dessa eleição, Chico, que alguns ex-vereadores tentaram retornar, terem os mandatos. Diferentemente dessa tal legislatura, quando nós tivemos alguns que tinham perdido e que retornaram e venceram, voltaram a ser vereador, nessa eleição agora isso não aconteceu. Alguns, eu vou citar aqui o exemplo de Milton Gramacho, do Cavalcante, Sargento Cavalcante, e que tiveram votação, mas muito abaixo da crítica, muito abaixo de 30%
daquilo que poderia ser esperado de ambos, até porque o Milton Gramacho ele não parou de trabalhar, né? Ele tem uma escola profissionalizante que ficou cada vez mais desenvolvida, mas isso não fluiu na votação dele. E já o Cavalcante, também ligado à religião, ele é católico, ligado a algumas paróquias, o voto não apareceu. Você acha que também esse é um novo momento, diferente da eleição anterior, quando o ex-vereador voltou a ser vereador? Você acha que quem passou, passou e não volta mais? Ou qual é a sua avaliação, sobretudo dessas duas votações que eu me refiro aqui, a baixa votação do Cavalcante, Sargento Cavalcante, e do Milton Gramacho? Olha, fica difícil até fazer uma avaliação, porque Milton Gramacho foi um bom vereador quando esteve lá na Câmara. Cavalcante foi um grande vereador, inclusive fazia parte da mesa diretora, foi primeiro secretário. Agora eu acho que foi, nesse caso específico, foi a coligação que eles participavam. As pessoas que participaram da coligação que fazia oposição à reeleição do prefeito Augusto Castro tiveram votações inexpressivas, entendeu? Eu acho que você, quando vai entrar em um pleito político, você tem que saber onde é que você se filia, em que partido você pode se viabilizar eleitoralmente, porque a comunidade, assim como deu uma votação expressiva, reconhecidamente por mérito ao prefeito Augusto Castro pelo trabalho que ele fez no município de Itabuna, não deu a votação que o candidato a prefeito, que Milton Gramacho e Cavalcante, por exemplo, estavam vinculados. Então, eu acho que isso influenciou muito, não só na votação desses dois, mas temos ex-vereadores lá que não votaram, como Rui Machado, tem uma pessoa conhecidíssima como Maria Rezadeira, também nós olhamos a votação. Eu acho que foi em função da coligação que eles estavam participando. É porque eu sempre digo que o candidato a prefeito, ele pode não contribuir com voto, pode não contribuir, mas com certeza ele tira voto do candidato. Às vezes o candidato... eu vou citar aqui o caso que você mencionou aí do Rui Machado. Para mim foi surpresa. Eu colocaria Rui Machado entre aqueles que poderiam estar na relação dos eleitos. Ele teve 400 e poucos votos, que para mim foi uma surpresa. Primeiro porque ele já foi presidente da Câmara. Segundo, ele é de uma sagacidade muito grande, de uma capacidade de afluir lideranças em torno de si. Mas eu acho que o que prejudicou o Rui Machado e os dois que já citamos foi estar no partido errado com o candidato que não era conveniente. Ou seja, o candidato não contribuiu com a eleição deles, mas, por outro lado, prejudicou bastante. Você também avalia dessa forma? Avalio e boto mais um nome aí, que fez de um vereador jovem, que fez um mandato excelente, e ainda não terminou o mandato dele, que termina dia 31, que é o caso de Israel. Israel fez um trabalho excelente, vários projetos ele tem na Câmara ainda, um rapaz inteligente, atuante, e também eu continuo afirmando, foi ao local onde eles estavam filiados ao partido de oposição ao Augusto Castro. No caso de Israel Cardoso, acho que ele foi o maior responsável pelo o insucesso dele. Ele estava no Podemos, ele era o líder do Podemos, ele permitiu que o partido fosse presidido por uma personalidade desacreditada na sociedade, né? Uma figura que não tem liderança, que é o ex-deputado estadual, o Capitão Fábio, sabe? Sem nenhuma expressividade sequer eleitoral ou política, mas ele se submeteu a ser líder do Capitão Fábio, que não teve capacidade de arrumar o partido, tanto que o Podemos não elegeu ninguém. Por outro lado, o partido teve 3 mil e poucos votos, faltaram os votos de Israel para eleger um vereador. E Israel teve voto acima do Tico, da Tenda, o pastor, e o próprio Gilson da Oficina. Ou seja, o que é que o resultado mostra? Mostra que se Israel estivesse no Podemos, se ele permanecesse no Podemos, a primeira votação dele seria maior, tá? Por conta de que quando ele saiu do governo, ele perdeu os cargos. Estou falando aqui de mais de 40 lideranças, que com certeza mais da metade saíram dele, não permaneceram com ele. Então, ao ir apoiar o Pancadinha e entrar no PMN, ele acabou indo para um partido que não elegeu ninguém, o que também para mim foi uma surpresa. Eu achava que o PMN elegeria o Otto Matos e no segundo, numa possibilidade de uma segunda vaga, eu acho que o Dinailson, no meu entendimento, era o favorito para essa segunda vaga,
por conta de um histórico, de uma família tradicional da política. Ele já foi secretário, candidato a vice-prefeito, do próprio Fernando Gomes falecido, enfim. Mas o resultado não fluiu. Então, o Israel Cardoso, eu acho que o grande problema foi causado por ele mesmo. Ao sair do Podemos, por razões que só ele conhece, a gente acabou tendo um resultado que foi desfavorável a ele. Mas saiu do processo fortalecido, porque teve uma votação boa, viu? Não se reelegeu, mas com certeza consolidou ele como uma das grandes lideranças de bairro de periferia aqui de Itabuna. Eu concordo plenamente com você. Se Israel não tivesse saído do Podemos e tivesse tomado as rédeas do partido, seria ele e Gilson que brigariam por uma vaga, ou quem sabe as duas. Porque eu conheço Israel tem tem potencial para formar partido, sabe como se trabalhar na formação de um partido. Eu não entendi porque ele deixou a liderança dessa formação do partido com o presidente, no caso o capitão Fábio, e terminou se prejudicando. Você colocou bem, ele prejudicou a ele mesmo. Porque se ele não sai, a perspectiva de eleição de Israel era grande. É isso. Uma outra surpresa nessa eleição para muita gente, inclusive para mim, porque eu achava que o partido ia eleger pelo menos um vereador, até por quando uma tradição, foi o PDT. O PDT estava com um time bom, time bem formado ali, alguns candidatos com boas possibilidades, né, de votações expressivas. O próprio Rafael, que teve a votação muito abaixo daquilo que eu esperava também, né? O Rafael, ele que é empresário, tem mais de 400 servidores, né, trabalhadores com ele, de uma família tradicional na sociedade itabunense, ele que tinha em torno de si apoio de vários médicos, vários empresários. Eu acho que ele tinha mais de 800 empresários, médicos, enfermeiros apoiando ele, mas na hora da apuração do voto não apareceram 800 votos. Me parece que ele teve 700 e poucos votos. Itabuna perdeu porque ele é técnico, seria um bom parlamentar, não tenho dúvida disso, mas ele perdeu por causa do partido. O partido não teve o coeficiente, não atingiu. O PDT com a candidatura própria, ou seja, poderia ter ali também o favorecimento do chamado voto de legenda, não houve. O partido não montou uma quantidade de candidatos suficiente para se chegar ao coeficiente mínimo de eleger um vereador, e ele foi o maior prejudicado do PDT. Acho que ele fez, como você mesmo salientou anteriormente, ele fez uma escolha extremamente equivocada ao decidir filiar-se pelo PDT. E há um paradoxo aí. Ele estava filiado ao PDT, mas houve um momento lá, antes da defenestração da candidatura do capitão Azevedo, que ele ali já apoiava o capitão Azevedo. Ou seja, o PDT tinha um candidato majoritário, que era o Isaac Neri, mas aceitou ele com essa condição de, mesmo no PDT, ele apoiar o capitão Fábio. Eu não sei se posterior, né, à saída do processo do capitão, se ele passou a apoiar o Isaac Neri, se ele passou a apoiar a reeleição do Augusto ou se ele ficou neutro. Eu também não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação também, mas aí onde eu volto a repetir. Alguns candidatos perderam a eleição por ter feito a escolha errada. No caso de Rafael, ele esperava a candidatura de Azevedo. Inclusive, Azevedo expressou apoio a Rafael. É um rapaz competente, como você acabou de falar, então, mas fez a escolha errada. O candidato a prefeito Isaac Neri, do PDT, ele não se preocupou em pedir voto para os candidatos da chapa proporcional, que são os vereadores. Ele se preocupou muito em atacar um governo que tinha tudo para reeleição, como teve, uma reeleição acachapante, uma diferença grande, e ele se preocupou em ficar criticando o prefeito Augusto Castro e não se preocupou com a eleição dos seus candidatos da chapa proporcional. Então isso prejudicou muito o Rafael Moreira, que disputou um reduto pau a pau com Erasmo Ávila, por exemplo, na Califórnia. Ele teve alguns redutos dele que estava muito minado. Mas o que volto a repetir, a escolha do candidato a prefeito da coligação influenciou muito na derrota de alguns candidatos que nós dávamos como pessoas que teriam boa votação ou seriam eleitos. Quando você cita o comportamento do Isaac Neri em fazer uma campanha mais de críticas à gestão do que propositiva, aí eu me lembro
do Chico França, né, do engenheiro Chico França. Ele prefeiturava pelo maior partido, né, do país, que é o PL, partido bolsonarista, mas ele, no meu entendimento, fez uma campanha muito insossa, muito sem graça. Né? Ele não nacionalizou a campanha, o que poderia dar para ele é uma votação expressiva. Talvez não competitiva, mas com certeza expressiva. Ele gastou todo o tempo dele falando de ruas esburacadas, de problemas em questões de saúde, educação, quando ele poderia ter colocado para o eleitorado da direita, da extrema-direita, bolsonarista, anticomunista, antipetista, um discurso ideológico, né? Tipo assim, olha, você está satisfeito com Lula, vote neles. Se você está com saudade de Bolsonaro, se você é bolsonarista, se você é candidato da direita, você só tem uma opção, que é votar em Chico França. Ele não teve esse discurso. Ficou um discurso insosso, sem graça, uma coisa incompreensível, incompreensível. E por conta disso é que ele foi, só não foi uma lanterninha porque a votação da professora Cleonice foi muito abaixo da crítica, 400 e poucos votos. Ela foi a única representante do gênero feminino, que no quantitativo do eleitorado é majoritária em Itabuna, mas ela não soube também, né, fazer um discurso apelativo, ideológico, na defesa do empoderamento feminino, enfim, das coisas da família e da mulher. E aí eu acho que essas duas candidaturas, elas pecaram na estratégia de marketing, tanto a professora Cleonice quanto o engenheiro Francisco França. Você também pensa como eu? Você endossa o que eu estou aqui afirmando, Chico? Eu vou mais além. Além de quando você fala que eles não tiveram uma campanha propositiva, ao contrário de Augusto Castro, que estava buscando a reeleição, e o que foi que o marketing de Augusto Castro fez? Augusto Castro fez e vai continuar fazendo. Fez e vai continuar fazendo. Esse tipo de propaganda na televisão ficou muito claro para a comunidade de Itabuna que Augusto trabalhou e vai continuar trabalhando. Isso alavancou também a quantidade de vereadores que foram eleitos na coligação de Augusto, que foi a grande maioria. Augusto fez a grande maioria dos vereadores. E prova disso é que dois partidos do grupo de Augusto, que é o PSD e o Avante, fizeram 3 vereadores, e a federação, que fazia parte do grupo de Augusto Castro, também fez 3 vereadores. Então só aí foram 9 vereadores. Então o marketing da campanha de Augusto para a família de Itabuna foi uma propaganda eleitoral que atingiu em cheio as famílias, porque Augusto só apresentou o que ele fez, para o futuro propostas, em momento nenhum entrou na provocação, principalmente de meu amigo Isaac, eu tenho uma consideração de amizade, do próprio Chico. Então, Augusto fez uma campanha que ajudou a eleição. Logo de início, assim, a gente vê 9 vereadores, 3 do Avante, 3 do PSD e 3 da Federação, fora os outros partidos. Então, o tipo de marketing usado pelo o candidato da chapa majoritária, no caso, o candidato a prefeito, no caso de Augusto, a reeleição, ajudou muito a eleição dos nossos vereadores. É isso aí. Agora, a expectativa para 2026. Olha que nós nem chegamos à posse dos 3 vereadores do Avante. Quais as expectativas? O Avante pensa em ter participação mais efetiva na construção de uma candidatura própria de deputado estadual, federal? O que é que está se desenhando? Ou a partir de hoje é que vai começar a trabalhar nesse sentido? Nós já marcamos uma reunião. Tivemos uma reunião semana passada, vamos ter uma outra reunião hoje com a presença, creio, dos 3 vereadores eleitos. E a partir daí nós vamos traçar o que é que pretendemos. Primeiro, esperamos contar com a colaboração e ajuda e a efetiva participação dos 3 vereadores, ajudando o nosso prefeito Augusto Castro a fazer uma grande administração nos próximos 4 anos. E, a partir daí, ver quais são as pretensões deles para o futuro político de cada um. Cada um tem seu pensamento e vai achar de escolher o que é melhor para eles. Vamos deixar inicialmente ver o que é que eles estão pretendendo para poder o partido também tomar uma posição. Eu espero que todos estejam presentes hoje à noite para que nós possamos fazer uma discussão democrática, aberta e sempre com o objetivo de fortalecer cada vez mais o Avante em Itabuna. Há de se também saber que o mandato pertence ao partido.
O mandato é do partido. Os vereadores ali se bom que enganam. isso fique muito claro É aqui, muito né? claro, o mandato é do partido. É isso aí. Ô, Chico, eu quero agradecer sua participação conosco. Você é sempre uma pessoa generosa, participativa, solícita e com uma história bonita em Itabuna, né? Você é uma pessoa, talvez, das mais respeitáveis em Itabuna, reconhecida como uma pessoa ética, honesta, séria e, sobretudo, capaz de fazer acontecer as tarefas que lhe são designadas. E por tudo isso eu quero parabenizá-lo e dizer que o espaço estará sempre disponibilizado para você. Eu que agradeço, Val, e espero corresponder com as responsabilidades que me são passadas em algumas atividades que eu exerço. Procuro exercê-la com responsabilidade, com seriedade, acima de tudo, para que mereça o respeito da comunidade itabunense. É isso aí, querido. Obrigado. A gente vai a um breve intervalo, é coisa muito rápida, gente. É um PELA e um PK. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente.